Feito. 10 horas, 18 minutos, a última participação nesse segundo bloco, doutor Ibanez Rocha, a mesma pergunta, quais circunstâncias ou situações, na sua visão, o advogado deve ter tratamento diferenciado? Citamos aí entradas em presídios, monitoramento de conversa, por favor, 2 minutos. Primeiro, Estevam, lembrar ao presidente que eu fui vice-presidente da OAB e não fui presidente ainda para implementar a minha política de ordem. Em relação às prerrogativas, e foi aí que aprendi a trabalhar, e quem criou esse sistema do disco prerrogativas fui eu dentro da ordem, para facilitar o acesso do advogado à defesa do seu direito. E tenho bem claro que o advogado ele tem que ser respeitado sempre que estiver com o mandato na mão. O advogado tem um mandato constitucional e ele tem que ser respeitado dentro da agência bancária quando está fazendo o levantamento do alvará, no atendimento nos balcões da vara, que hoje ele vai às varas, principalmente o Tribunal de Justiça, e é colocado na mesma fila que o cliente. Se ele vai ao presídio, é dia de visita, ele é tratado da mesma maneira que aquele familiar do detento que está chegando. E dentro do complexo da Papuda, a nossa sala dos advogados sequer é aberta aos finais de semana, como se os advogados não laborassem no final de semana. Então nós temos sim que modificar esse atendimento, temos que ser tratados com a diferença que a Constituição nos diferenciou. O advogado representa a sociedade, o advogado representa o cidadão e ele assim tem que ser tratado. Prerrogativa, como bem colocou o doutor Paulo Roque, não é privilégio. E, aliás, até digo que é privilégio da sociedade de ser defendido por um advogado constituído. Então é nesse sentido que vamos trabalhar durante todo o nosso mandato, fazendo entender a todas as autoridades e todos os agentes públicos que o advogado, no exercício do mandato, tem sim um privilégio, porque este privilégio é da sociedade. Então isso será a nossa missão principal dentro da ordem. Nós vamos adotar uma política em que todas as autoridades saberão respeitar os advogados, se não pelo diálogo, pela exposição e pela força, porque a ordem tem força sim para defender a sociedade e deve utilizá-la sempre que for necessário. É inadmissível que um advogado vá ao presídio e aguarde 2, 3 horas numa fila para ver um detento. É inadmissível que um advogado vá a um banco e para receber um alvará tenha que ficar na mesma fila. Vamos agora para a terceira rodada pela ordem de sorteio. Será aberta agora pelo doutor Paulo Roque. E eu faço a pergunta que serve para os três, né? Atuação do Ministério Público e das polícias no combate à corrupção é positiva ou, na visão do senhor, tem havido abusos? Veja, Estevam, abusos sempre existem e eles devem ser combatidos com eficácia dentro do Estado democrático de direito. Todos, advogados, OAB, Ministério Público, juízes, há um ponto em comum. É preciso combater a corrupção. A corrupção é a erva daninha da democracia. Quando a corrupção ela aumenta, ela maltrata as instituições. Então, na verdade, toda a classe dos advogados, e a OAB tem dado demonstrações inequívocas disso, a OAB liderou o movimento Ficha Limpa, né? Deve ser aplaudida por isso. Então, todos nós estamos na vanguarda, somos protagonistas na luta contra a defesa da corrupção. Agora, tudo dentro do devido processo legal. O juiz não pode cometer abusos, o Ministério Público não pode agir com abuso de autoridade, como também o agente de polícia. A Polícia Federal, seja ela Polícia Federal, seja ela Polícia Civil, ela não pode agir com abuso de autoridade. Veja o seguinte, uma coisa que me impressiona e que particularmente eu não gosto, a exposição de pessoas que ainda vão ser julgadas. A pessoa quando é presa, ali não tem ainda o contraditório. Tem, quando muito, um inquérito aberto contra ela. A sociedade diz, todo mundo vai só ser privado de sua liberdade, de seus bens, dentro do devido processo legal. Expor essa pessoa de imediato, a mídia, a imprensa, sem que ela tenha passado por um devido processo legal, é tudo que nós negamos dentro do Estado Democrático de Direito. É preciso dar o direito de defesa a essas pessoas. Quantas pessoas são presas e depois o Ministério Público não tem sequer um elemento para oferecer denúncia a essas pessoas? Temos que respeitar a dignidade dessas pessoas. O combate à corrupção, ele é importantíssimo, mas ele não pode ser feito com sacrifício da dignidade de pai de família que tem sua imagem e que essas imagens precisam ser preservadas. Ok. Agora a participação do doutor Ibanez Rocha pelo sorteio, a atuação do Ministério Público e das polícias no combate à corrupção, ela tem sido positiva ou há abusos na visão do senhor? 2 minutos. Tem sido bastante positiva e nós temos vivido um processo realmente de passar o Brasil a limpo.
E eu tive a oportunidade de enfrentar esses abusos, Estevão e advogados, quando estive como secretário da Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal, nomeado pelo ex-presidente César Brito, e tive junto com Marcos Vinícius e Alberto Zacarias Toron, e conseguimos, naquele momento, aprovar no Congresso Nacional um grande projeto de lei que foi o da inviolabilidade de escritórios. Vivemos um momento grave no Brasil, que foi o momento do Estado policial, na época do então ministro da Justiça, Tomás Bastos. E a ordem enfrentou aquele momento, haviam inúmeras prisões, invasões de escritórios de advocacia, e existia, sim, naquele momento, um tremendo abuso contra os advogados e contra a sociedade. E naquele momento estava lá na Secretaria da Comissão Nacional de Prerrogativas e enfrentamos com bastante firmeza, inclusive defendemos advogados em âmbito nacional, na época da Operação Furacão, advogados esses que foram denunciados em inquérito, e nós tivemos a oportunidade de ter esse inquérito trancado no Supremo Tribunal Federal por força dessa atuação do Conselho Federal da Ordem e da Comissão Nacional de Prerrogativas. E relembro ainda muito bem que foi um período bastante dramático para todos os advogados. E conseguimos ainda no Supremo Tribunal Federal a aprovação da súmula 14, que é a súmula que trata do acesso ao inquérito policial. Foi uma obra da Ordem do Conselho Federal e aprovado pela nossa Comissão Nacional de Prerrogativas. Então, disso eu entendo, desse trabalho de defesa dos advogados. Foi nisso que me formei e pretendo trabalhar dessa maneira durante os 3 anos da gestão, caso tenha a oportunidade de ser eleito pelos advogados do Distrito Federal. É trabalhando que se faz, Estevão, é trabalhando que se faz, advogados. Nada de retórica, nada de discurso sem a prática no dia a dia na defesa dos profissionais da advocacia. É isso que nós vamos fazer. Menos jornal, menos mídia e mais trabalho pelos advogados. Okay. 2 minutos agora, fechando essa terceira rodada. Francisco Caputo, doutor Francisco Caputo, a mesma pergunta faço ao senhor. Como o senhor avalia a atuação do Ministério Público e das polícias no combate à corrupção? É positiva ou tem havido abuso? 2 minutos. Ô Estevão, queridos ouvintes, a atuação é positiva. E nesse aspecto, magistratura, Ministério Público, advocacia e polícia têm um objetivo comum. Todos nós queremos acabar com esse câncer que hoje ultrapassou as fronteiras do poder público e atinge também a iniciativa privada. A corrupção, ela está arraigada na nossa sociedade e ela precisa ser combatida. Porque cada centavo desviado dos cofres públicos para os ralos da corrupção é menos 1 centavo no transporte público digno, na segurança, na saúde do trabalhador e do cidadão, enfim. Então, nesse aspecto, eu acho que é bastante interessante a independência com que a polícia e o Ministério Público vêm atuando. Agora, por óbvio, como toda corporação, há os bons profissionais e os maus profissionais. E isso não é exclusividade nem do Ministério Público, nem da magistratura e muito menos da polícia. Tem 1 minuto. Em todas as corporações existem isso. O que nós precisamos é apontar os equívocos e pedir a apuração profunda e a punição daqueles que eventualmente extrapolam os poderes que a lei lhes outorga para combater os ilícitos aqui no nosso país. Agora, eu queria voltar num ponto que eu acho interessante o candidato agora falar em defesa intransigente das prerrogativas, porque quando ele participou da gestão passada, como vice-presidente da seccional e presidente da comissão de prerrogativas, ele deixou 280 processos parados na comissão, muitos deles com denúncias graves de violação de prerrogativas e de pedidos de desagravo. E quando houve a invasão do escritório de advocacia de um profissional que hoje o apoia, dentro dessa operação Hurricane, o atual presidente da Caixa de Assistência, sequer a Ordem dos Advogados acompanhou, aqui de Brasília, acompanhou o Ministério Público e a Polícia Federal. E agora vem dizer que vai fazer? Quem não fez, não vai fazer demais. 10 horas e 28 minutos. Nós vamos sair agora para um rápido intervalo, dar uma respirada. Na volta, os 3 blocos finais aqui desta entrevista que estamos fazendo com os 3 presidentes ou candidatos a presidente. Já estou querendo fazer os 3 presidentes, você ouvinte deve ter notado, mas são os 3 candidatos a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Creio que estamos tentando aí, conseguindo o nosso objetivo, que é dar a você, ouvinte, sendo advogado ou não, a oportunidade de conhecer os 3 candidatos, especialmente as ideias e comparar as respostas, os posicionamentos. Então, 10 horas e 33 minutos, estamos de volta, você acompanhando hoje um CBN Comunitário Especial, onde estamos ouvindo as propostas, os posicionamentos dos 3 candidatos à presidência da OAB Distrito Federal.
Nós estamos aqui com o doutor Francisco Caputo, da chapa Questão de Ordem, com o doutor Ibanez Rocha, da chapa Eu Quero Mais Ordem, com o doutor Paulo Roque, da chapa Custo Zero. Tivemos 3 blocos. A Ordem Respeito ao AB Custo Zero. Estamos de volta para apresentar aí os 3 últimos blocos. Não é debate, né? É uma entrevista, nós estamos tentando puxar muito claro que o público-alvo principal é o advogado. Só que a OAB está inserida na sociedade, então a gente já colocou aí temas como a questão dos presídios, a questão justamente aí da atuação do Ministério Público, das polícias no combate à corrupção. A gente está tentando puxar um pouquinho também para o interesse direto da sociedade. 4ª rodada e pelo sorteio quem vai abri-la é o doutor Ibanez Rocha com a seguinte questão. Vamos começar também a falar um pouquinho de educação, né? Vale a pena. O exame de ordem, doutor Ibanez, tem que ser mantido ou precisa ser reformulado na sua visão? 2 minutos para o senhor. Nós precisamos manter o exame de ordem e reformulá-lo. Nós não adianta pensar que hoje não é muito penoso para os advogados, para aqueles bacharéis, esse exame de ordem da maneira como é feito. Nós temos um custo muito alto da inscrição, de R$200. A prova da ordem ela é feita em 2 etapas e mesmo que você passe na primeira, posteriormente, você tem que fazer novamente as 2 fases. Então nós temos que pensar numa reformulação, até mesmo porque hoje existe uma reclamação muito grande das faculdades que preparam os alunos e eles não conseguem ingressar nesse exame de ordem porque ele se tornou uma prova, como se fosse uma prova de concurso, uma prova técnica e não uma prova que prepare para o mercado de trabalho. Então nós temos que entrar em sintonia com a sociedade, com os bons profissionais do direito, e principalmente com as boas faculdades, para que a gente possa, reformulando esse exame de ordem, colocar no mercado profissionais qualificados para o exercício da profissão do direito. O senhor tem 1 minuto. Nós precisamos realmente trabalhar essa questão do exame de ordem, porque hoje existe um trabalho muito forte de deputados na Câmara dos Deputados Federais contra o exame de ordem. E isso não pode prosseguir. Nós temos que atuar de forma firme no exame de ordem, mantendo ele, mas melhorando a qualificação dos advogados que vêm para o mercado. E atuando de forma constante dentro do Congresso Nacional e levando esse entendimento para todos os deputados e senadores. O Congresso tem que entender a importância do exame de ordem, não como reserva de mercado, mas reserva da sociedade que precisa de bons profissionais do direito atuando. Então é esse o trabalho que vamos empreender a partir de 1º de janeiro, numa interlocução constante com o Congresso Nacional, com a sociedade, com as faculdades de direito, levando a elas a possibilidade de aperfeiçoar o ensino jurídico, que é isso que todos nós queremos e a sociedade clama.